Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, a introdução, a descrição de onde Jesus se encontra, na beira do lago com uma multidão. A segunda parte é Jesus contando a parábola em si. E a terceira parte, Jesus explicando a parábola. Na segunda parte, Jesus contando a parábola, ele começa e termina dizendo: Quem tem ouvidos, ouça. É um chamado que o Filho de Deus nos faz para escutarmos atentamente a palavra divina. É como no livro do Deuteronômio, que diz: Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, ele te fala. Somos convidados a escutar. Infelizmente, nós temos falado muito e escutado pouco. Falamos na nossa oração, pedimos, suplicamos, reclamamos, mas damos pouco espaço para o Senhor tocar em nós
e dizer de fato aquilo que nós precisamos. E por que que nós não escutamos? Porque tanto os nossos ouvidos quanto o nosso olhar estão trancados e fechados para as realidades transcendentes, divinas, para aquilo que está além da matéria. Temos nos preocupado pouco com aquilo que de fato conta para nós. Vocês lembram aquela passagem de Jesus com os discípulos de Emaús? Ele escutou, mas depois ele falou. Primeiro os discípulos de Emaús falaram, abriram o coração, e depois eles escutaram a explicação de tudo que Jesus lhes dera. É o que falta um pouco mais para nós. Um pouco mais de escuta. Nessa parábola tem um semeador. E este semeador é o próprio Jesus Cristo. Aquele que vai passando, vai jogando, vai tocando, vai plantando para produzir. Jesus Cristo é o semeador que desceu do céu e passou aqui entre nós. Ele se revela. E ele veio aqui com uma missão bem específica: estreitar a relação divina com os homens. E através disso, ele quis nos amar, nos salvar e nos eternizar. E a propósito de nos eternizar, tem algumas frases interessantíssimas, tipo: Deus se fez homem para o homem se tornar divino. Isso é poderoso. Santo Agostinho já falou isso, Santo Atanásio, Santo Irineu. E é uma frase boa para nós também, para entendermos o significado da encarnação, morte e ressurreição deste semeador. A semente é a palavra de Jesus, como já dissemos. E é uma palavra sempre boa. Essa semente nunca é ruim. O que pode ser ruim é o nosso coração e o modo como nós acolhemos a palavra de Deus. Nem sempre esse terreno interior aqui, ele está apto para isso. Porque diante de tantas agitações, dispersões, perturbações pelas quais nós passamos, não damos a chance de, no barulho deste mundo, possibilitar aquela voz de Deus falando conosco. É importante fazer um decantamento espiritual, uma pureza, para que esta palavra caia, entre, dialogue conosco e nos faça sentir fortes, mas ao mesmo tempo procurar fazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, vamos com muita fé e alegria cada vez mais buscar sempre esta palavra. Pode ser esta palavra que agora eu comunico a você, mas pode ser também aquela palavra espontânea de Deus que Ele fala contigo naqueles momentos de silêncio que você dá oportunidade a Ele de estar contigo. Te desejo um ótimo dia, que a graça e a paz de Deus esteja contigo e que tranquilizem o teu coração. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe o seu joinha, faça um comentário. É importante que esta palavra aqui chegue também a tantos corações. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.